E aí pessoal, tudo bom? Sou eu, Facundo, o canal tem Facundo na América. Ó, aquele like gostoso aí para dar aquele up no vídeo. E aquela compartilhada delícia, hein? Aqui embaixo, ó, clique em compartilhar. E aí você copia o link e joga no seu Facebook ou em qualquer outra mídia social que você esteja inscrito. E divulgue o canal Tem Facundo na América para que mais pessoas venham para cá. Tá joia? Não deixa de ir nas playlists. Faz muito tempo que eu não alerto sobre isso. E chegaram muitas pessoas novas no canal. Por isso mesmo eu digo, passe nas playlists. Lá tem resposta para mais de 90% das dúvidas que você tem sobre como é viver aqui. Tem uma playlist que eu adoro, que é a Respondendo as Perguntas dos Inscritos. Top, show de bola. Tem a do Trabalho para Indocumentados também. E tem a sobre imigração, onde falamos de vários assuntos de imigração, sobre como obter visto, sobre os problemas, né, que estavam acontecendo e que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, em termos de perseguição a imigrantes, mais concentrado em alguns lugares, mais light em outros, ok? E hoje, gente, nós vamos estar falando sobre um assunto que vem desde sexta-feira ganhando proporções aqui nos Estados Unidos, proporções estas bem preocupantes. Todo mundo se lembra, né, de toda aquela confusão, daquele movimento dos supremacistas brancos, da declaração lamentável do presidente, querendo atribuir culpa para todo mundo, sem direcionar a culpa realmente a quem era culpado nessa história. E isso gerou muita, mas muita confusão. E de sexta-feira para cá, nossa senhora, devido aos problemas raciais que existem aqui nos Estados Unidos, que não são poucos, alerto sobre isso, aqui não é pouco, envolvendo negros, e esse é um problema, aí sim, que vai dos dois lados, né? Existe muito racismo do branco contra o negro aqui, e isso tem, por consequência, um racismo também muito forte, do negro para com os brancos. Porém, o que está acontecendo hoje é devido, primeiro, a uma descarada, essa é a verdadeira palavra, descarada violência policial que existe contra negros. Aqui é impressionante como um país desse seja algo ainda do cotidiano. Você tem ideia, policiais param pessoas negras e a abordagem é totalmente diferente de quando se aborda um branco. Teve agora, eu acho que tem uns 2 semanas, no máximo 2 semanas, talvez um pouco menos, a divulgação de um tape, de um vídeo, feito pela própria viatura, né, que aqui toda viatura tem a câmera na frente, o policial usa também no próprio colete dele, ou um sistema de gravação de áudio e vídeo, ou simplesmente de áudio. E quando é só de áudio, esse áudio é gravado na câmera do veículo. Onde, quando ele para um veículo à noite, a pessoa meio nervosa, querendo ou não, aquela coisa, foi parada, polícia e tal, e o policial diz claramente: não se preocupe, nós só matamos negros. Isso virou um bafafá, aí tem quem diga que foi fora de contexto, que a gravação não mostrou tudo, e toda aquela história, né? Mas o fato é que existe esse problema. E na sexta-feira, o presidente Trump fez uma declaração dizendo o seguinte, chamando de FDP, é isso mesmo, chamando de FDP, alguns jogadores, alguns atletas da NFL, que é a Liga de Futebol Americano daqui, que durante a execução do hino nacional, em forma de protesto ao racismo e à crescente violência por parte de policiais a negros, começou com um atleta. Para vocês terem ideia, como uma coisa aqui ganha proporções de uma forma muito rápida. Um atleta se ajoelhou durante o hino nacional e ficou de joelhos durante o hino nacional, em solidariedade a toda a comunidade negra, em virtude dessa vamos dizer assim, do racismo. Na verdade, não tem que estar contemporizando, não, é racismo mesmo.
E aí o presidente disse que, inclusive, qualquer dono de time de futebol deveria demitir este e qualquer outro que fizesse isso. Isso foi na sexta-feira. E ele não parou nessa declaração que ele fez, gravada, né, pela TV, porque foi numa conferência de imprensa dele. Não vou nem falar, né? Presidente usar o termo de chamar alguém de FDP. E aí, como todo mundo sabe, no Twitter ele seguiu, ó, rasgando. Gente, não somente no sábado, esse movimento cresceu. E hoje ele tomou uma proporção. Para vocês terem ideia, na rodada de hoje, e não somente no futebol, tá? Entrou a liga de beisebol, basquete, que é a NBA, mais de 100 atletas. Vocês estão vendo, né? Mais de 100 atletas fizeram manifestações durante o hino nacional. Parte deles de joelhos e outros simplesmente eles se entrelaçaram pelos braços como forma de protesto, em forma de demonstrar a união deles ao movimento. O que é que o presidente fez? Saiu na porrada. O homem saiu na porrada de novo, e falando, dizendo, e não sei o quê. E aí o que aconteceu? Até donos de times de futebol, né, de futebol americano, passaram a aderir também, e a irem ao campo, e no momento do hino nacional, ficarem entrelaçados pelos braços com os membros da sua equipe, em demonstração de apoio. Para vocês entenderem o que essas pessoas que estão fazendo esse protesto querem dizer, é que é tipo assim, quando eles se ajoelham, é tipo assim, é que a nação está de joelhos diante da violência racial nos Estados Unidos, que, como eu já tratei em outro vídeo, só tem crescido desde que o atual presidente assumiu. E por quê? Pelo mesmo motivo que lá atrás, ainda em janeiro, nos meus vídeos, que tem por títulos, né? O bicho vai pegar nos Estados Unidos, o bicho já está pegando nos Estados Unidos, que inclusive antes dele mesmo tomar posse, tem vídeo com essa nomenclatura, onde eu já dizia que o que estava para acontecer não era nem o grande problema de ordem jurídica, mas era o problema de motivação. Racistas sempre existiram e provavelmente ainda existirão por muito tempo. Acontece que quando eles não têm como um representante maior da sua nação alguém que é simpático ou pelo menos tolerante com esse tipo de conduta, eles meio que se retraem, sabe? Ficam mais escondidos. Ao passo que eles têm como líder do seu país, da sua nação, uma pessoa que já demonstrou, desde antes, durante o período da campanha, e principalmente depois que assumiu o poder, ser extremamente tolerante. E eu não vejo ousadia em dizer não, simpático, essa é a verdade. Ele é simpático a esses movimentos, pelas suas declarações, pelas suas reações, toda vez que acontece algo do gênero. Pra vocês terem ideia, né? Charlottesville teve tudo aquilo e vocês sabem já como ele se comportou. Agora, um negro em protesto se ajoelha durante a execução do hino nacional e ele chama o cara de FDP. É mais do que transparente, desculpem o trocadilho, é mais do que transparente a simpatia que ele tem a esses movimentos de supremacia racial e o quanto que ele hostiliza qualquer manifestação que parta da comunidade negra, da comunidade imigrante. Sim, porque para ele imigrante também é a mesma coisa. Ele é tudo na mesma panela. Do que para ele é o pior que tem na América. E isso, por palavras dele, por declarações dele.
né? Tem, por exemplo, o caso de vários casos, né? Mas eu digo assim, tem um caso, por exemplo, quando ele chega e diz: levou uma mulher que teve um filho que morreu em um acidente de trânsito, onde quem estava dirigindo era um imigrante latino, um hispano. E daí ele pega e coloca que todo imigrante é assassino. Aquele imigrante que teve esse acidente, que estava sem a sua drive license, estava sem a drive license porque ele vivia num estado que não concede. Nós sabemos que existem 11 estados, mais o próprio Distrito de Colômbia, que fornece a drive license, a drive only, para imigrantes não documentados. E quantos casos de atropelamento existem nos Estados Unidos, onde o veículo é conduzido por um cidadão americano com drive license? Isso torna o cidadão americano um assassino? Não, filho. Só na cabeça doentia daquele. E por isso que nós estamos aí, nesse momento tão dramático. Bem, gente, era isso, tá joia? Levar para vocês essa informação. Na fanpage tem Facundo na América, tem alguns links de reportagens sobre o assunto, ok? E aí vocês poderão estar vendo por lá, tá joia? Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.